Vamos lá, galera! Vamos entender a diferença entre ética e moral. Por mais que tenhamos a ideia, né, errada de que ética e moral sejam sinônimos, a gente precisa aprender que ética e moral têm conceitos distintos, tá? Isso é importantíssimo para a gente. Entender a diferença básica entre o que é a ética e a moral e a relação, porque existe um viés entre eles, né? Primeiro a gente tem que conceituar o que é a moral, entender o que é essa ética, tá? O viés que existem entre ambos e a ética no próprio serviço público. Tranquilo? Então, vamos embora. Em que pese nós tenhamos aí a ética como sendo a reflexão da moral, não está convergindo todo o tempo, né? Há aí uma sequência distinta no entendimento dessas palavras, tá? Beleza, vamos iniciar primeiro falando acerca da moral, tá? A moral é um conjunto de costumes, de valores que norteiam um determinado grupo social, enquanto a ética vai figurar como a reflexão dessa moral. Eu trouxe aqui alguns conceitos para a gente entender melhor, beleza? Vamos para a origem etimológica da palavra para que a gente consiga entender ainda de forma mais clara e vá construindo isso, tá? Olha lá, os termos possuem a origem etimológica distinta. A palavra ética, a origem grega, ethos, significa modo de ser ou caráter. A palavra moral, a origem no termo latino, moralis, significa relativo aos costumes. Então a gente consegue perceber aqui, da origem etimológica dessas duas palavras, que há já uma distinção clara. Quando eu falo da moral, eu falo de costumes, eu falo de valores. Veja que eu digo costumes e valores. Eu não falei de regras. Tome muito cuidado com isso. A partir do momento que existe um regramento a ser seguido, significa que eu estou atuando por uma conduta ética. Então, segura aí. Aqui a gente está falando de costumes, de valores que são definidos em um determinado grupo social. E que grupo social é esse, Ed? Esse grupo social pode ser a escola que você estuda, pode ser a sua família, pode ser a sua igreja, pode ser a sua roda de amigos, seu grupo de amigos. São grupos sociais. E esses grupos sociais têm valores e costumes bem definidos, ok? Valores que podem ser por vezes conservadores, por vezes liberais, enquanto a ética é o que a gente está vendo aqui. Olha aqui comigo, tá? Enquanto a ética significa modo de ser. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Ó, enquanto a ética está aqui funcionando como modo de ser, caráter, a moral tá como relativo aos costumes. Então, o que é que eu tenho aqui? Quando eu falo da origem etimológica, ética, modo de ser, ou caráter do indivíduo, e a moral relacionada aos costumes. Tranquilo? Vamos avançar. Ética e moral possuem conceitos distintos. Acabei de falar isso aqui para vocês, então vem comigo. Qual é o contexto filosófico disso? Enquanto a ética está relacionada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento desse indivíduo, do ser humano em sociedade, a moral são os costumes, são regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. Então preste atenção. O que eu quis dizer é o seguinte: se esse regramento já está um regramento codificado, eu já vou para o campo da ética, tá? Então se liga aí. Ética, costumes, regras, tabus estabelecidos por cada sociedade. Eu posso dizer também estabelecidos em cada grupo social, tá? Então, se no grupo que eu estou inserido eu tenho valores próprios desse grupo, eu tenho moral. Entende? Porque dentro desse grupo que eu estou envolvido, seja família, seja igreja, seja meu grupo de amigos, seja a escola que eu frequento, a faculdade que eu frequento, eu tenho ali costumes, valores que aquelas pessoas costumam a seguir e são considerados como condutas corretas. Acho que isso é bem interessante nós frisarmos isso, né? Aqueles valores são instituídos como condutas corretas dentro daquele grupo a ser seguido. Já quando eu tenho ética, ó, eu tenho estudo fundamentado. Então a ética
é pensar sobre esta moral. A partir do momento que eu reflito, há uma reflexão, essa palavra é importantíssima, né? Há uma reflexão sobre valores morais, eu tenho ética. Por que isso, Ed? Por que isso? Porque ética é filosófico. Então, ética tem fundamentação. Vamos lá? A ética para o filósofo Aristóteles era caracterizada pela finalidade, pelo objetivo a ser atingido, que seria viver bem, ter uma boa vida de maneira coletiva. Então, aqui eu já tenho algo importantíssimo. Ética pensa no coletivo. Moral pensa no individual. Porque a moral é o meu grupo. São os meus valores. São os meus costumes. Ok? Ética, coletivo. Bem comum. Pensar no outro. Olha aqui. Ética para Aristóteles, caracterizada pela finalidade, pelo objetivo a ser atingido, ó, pensar, almejar o que se pretende alcançar, ética, viver bem, ter uma boa vida de maneira coletiva. Então, quando eu falo nessa ética, eu não imagino só, né? Eu me imagino em grupo em que todos estão bem. A ética tem essa característica da solidariedade, né? A ética é solidária. Porque eu não penso só em mim. Não é só coletiva, também coletiva. E dentro dessa coletividade, eu tenho um senso de solidariedade. Isso é ética, tá? Aqui consideramos a ética como um tipo de postura relacionada a um modo de ser, a natureza da ação humana, no modo como estabelecemos relações com outras pessoas. Observe, né? Enquanto na moral, eu estou preocupado comigo, preocupado com o meu grupo. E aquelas regras, aqueles costumes, aquelas condutas, aqueles valores que nós consideramos dentro do nosso seio como que deve ser seguido, é moral. Mas se eu começo a racionalizar isso, a refletir sobre as condutas, a pensar em mim dentro de um ambiente coletivo, a pensar no outro, a ser solidário, a ter senso de justiça, a pensar na igualdade, e na igualdade no caso material, pensar na equidade, eu estou pensando de forma ética. Isso é importantíssimo para a gente, galera. Porque eu consigo refletir sobre a ética, entender o contexto filosófico disso, né? Não só etimológico, mas como filosófico também, para que quando eu adentrar a questão legal da ética, eu consegui fazer essa dissociação. Tranquilo? Vamos avançar. A moral pode ser definida, agora é moral, como um conjunto de regras aplicadas no cotidiano e que são utilizadas constantemente pelo indivíduo. Estas regras orientam cada indivíduo que vive na sociedade, norteando seus julgamentos sobre o que é certo ou errado, moral ou imoral e, consequentemente, suas ações, tá? Então, deixa eu deixar aí na tela para que você acompanhe comigo com bastante atenção, tá? Vou sair um pouquinho da tela, que eu sei que vocês ficam me olhando. Então, olha aqui para moral, tá? Moral pode ser definida como um conjunto de regras aplicadas no cotidiano e que são utilizadas constantemente pelo indivíduo. Essas regras orientam cada indivíduo que vive na sociedade, e aí essa sociedade, leia-se grupo social, tá? No grupo social que este indivíduo está inserido, norteando seus julgamentos sobre o que é certo, o que é errado, sobre o que é moral ou imoral, e, consequentemente, sobre suas ações. Então, aqui na moral, diferentemente do que a gente viu lá na ética, eu tenho esse indivíduo voltado para si mesmo e para o seu grupo. Tranquilo? Vamos avançar. Olha lá. Valores que definem a ética. Olha que interessante. Quero, posso e devo. Valores que definem a ética. Eu vou sair de novo, que eu quero que você olhe para esta tela. Valores que definem a ética. Quero, posso, devo.
Olhe que interessante. Valores que definem a ética. Quero, posso e devo. Por que é interessante, meu povo, a gente esses três termos aí da ética como um tripé que é extremamente necessário para esse entendimento? Porque, meu povo, nem tudo que eu quero eu posso fazer. Não é verdade? Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. E nem tudo que eu devo eu quero. Vou repetir, preste atenção. Valores que definem essa conduta ética. Quero, posso, devo. Porque nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu quero fazer dentro do serviço público, por exemplo, eu posso fazer. Porque existem um regulamento, existem códigos de ética, existe a própria legislação, existem normas que devem ser seguidas. Então, nem tudo que eu quero eu posso fazer. Por mais que esse meu querer possa parecer ser o melhor para o outro, mas existem regras, existem códigos, existem normas. Então, nem tudo que eu quero eu posso. Nem tudo que eu posso eu devo. Nem tudo que eu posso eu devo fazer naquele momento. Eu tenho que ter razão. O princípio da razoabilidade está aqui presentíssimo, né? E nem tudo que eu devo eu quero. Existem coisas que eu vou ter que fazer, que eu devo fazer, mas não é o que eu queria fazer. Mas eu tenho que fazer, né? Principalmente quando a gente fala dessa relação do quero, posso e devo com o próprio serviço público. O agente público, ele é subordinado à letra da lei, né? Princípio da legalidade. Então há uma subordinação legal. Nem tudo ele deve e ele quer, mas tem que fazer. Tranquilo? Então essa relação, esse trinômio aqui é importantíssimo para a gente. Quero, posso, devo. Tá bom? Então vamos seguir. Aí eu faço duas perguntas. Vamos refletir sobre elas. Consigo definir quais as nossas responsabilidades pessoais em uma relação com o outro? Consigo definir quais as nossas responsabilidades pessoais em uma relação com o outro? Qual o meu comportamento com as outras pessoas em sociedade? Vou lhe dar 5 segundos. Já lhe dei. Já lhe dei 5 segundos. Consigo definir quais as nossas responsabilidades pessoais em uma relação com o outro? Qual o meu comportamento com outras pessoas em sociedade? Olha lá, volta a me ver, ó. Amo vocês. Gente, essas duas perguntas é para a gente refletir exatamente sobre esse conteúdo que a gente está tratando aqui. Quando eu pergunto, consigo definir quais as nossas responsabilidades pessoais em uma relação com o outro, tem toda uma reflexão sobre a ética. Uma vez que a ética pensa nessa igualdade, a ética pensa nessa solidariedade, a ética tem esse senso de justiça. Então, se eu penso na minha conduta e valoro essa conduta no âmbito coletivo, eu penso de forma ética, tá? Vamos dar um exemplo. Então, se Joãozinho está no coletivo, né, no transporte coletivo, e entra nesse transporte um idoso, e Joãozinho não levanta para aquele idoso que está ali precisando sentar, Joãozinho considera que não, ele pagou a passagem e que ele não vai levantar. Veja que esse pensamento de Joãozinho em não levantar porque pagou a passagem é um valor dele. E possa ser que naquele grupo que Joãozinho anda junto com aqueles amigos de Joãozinho, todos pensem da mesma forma. Que, o que, que aquele idoso está fazendo ali? Deveria estar em casa. O que, que ele está fazendo aqui? Para que esse idoso veio para aqui? Então não há um pensamento coletivo. Joãozinho não se colocou no lugar do outro, daquele idoso, e imaginou que ele também poderia um dia estar naquela condição. Então, a partir do momento que ele pensa no outro, que se coloca no lugar do outro, né?
que estabelece essa responsabilidade na relação com o outro? Ética. Qual o meu comportamento com outras pessoas em sociedade? Então eu tenho que refletir sobre isso. Porque se eu ficar tão somente no conceito do que é certo ou errado, esse certo ou errado, ó, que tem a ver com a moral, não tem a ver com a ética, eu vou definindo situações como certa ou errada, classificando, melhor dizendo, né? Classificando situações como certas ou erradas sob a minha ótica, sobre os meus valores pessoais, acerca dos meus costumes. E aí eu vou estar sempre agindo com a moral. E aqui a nossa disciplina é ética. Então, é importantíssimo essa discussão nossa, porque vocês conseguem perceber que agir de forma ética, principalmente no que tange ao serviço público, é pensar no coletivo. Afinal de contas, a administração pública gere o coletivo, né? A função da administração é a gestão do coletivo, é pensar na coletividade. Então, a partir do momento que eu sou manobra, sou instrumento para a administração pública trabalhar, porque o servidor é instrumento de trabalho da administração, né? É órgão, trabalha ali junto com a administração. Então, a partir do momento que eu estou ali, ó, como esse instrumento de trabalho, eu represento a vontade dessa administração que pensa no coletivo. Ok? Então, vamos seguir. Uma conduta ética. Comportamento mediado por princípios e valores morais. Essa definição está perfeita. Olha aqui, galera. Conduta ética, comportamento mediado por princípios e valores morais. Sim. A partir do momento que eu lhe digo que a conduta ética reflete sobre a moral, eu posso afirmar comportamento mediado por princípios e valores morais. Agora, sem esquecer nunca que essa reflexão da moral é no âmbito coletivo. Não é pensando que eu quero melhor para mim. É pensando que eu quero para mim, para o outro, dentro desse contexto coletivo. Tá? Simbora. Olha lá que interessante, né? Então vamos fazer essa tabelinha aí comparativa, beleza? Deixa eu pegar aqui a minha canetinha. Vou usar o marcador, adoro. Ética é princípio. Moral é conduta específica. Ética é principiológico. Ética é filosófico, tá? Ética é principiológico. Ética é fundamentação. Ética é filosofia. Moral é conduta específica. Por que conduta específica? Porque a minha conduta é individual. É a conduta do meu grupo. Então é específica. É minha, é do meu grupo. Ética é permanente. Moral é temporal. Ética permanente. Durante um grande período de tempo, os valores éticos serão os mesmos. Moral não. Moral muda com a frequência muito maior, tá? Ética é universal para todos. Moral é cultural. Cultura é produção humana, né? Nós sabemos disso. Cultura é produção humana. Então, o homem produz cultura o tempo todo. E se a moral está baseada nos costumes desta sociedade, deste grupo social, além de ser temporal, né, de mudar com o passar do tempo, também terá essa característica de cultura. Porque é a cultura daquele grupo. É aquilo que aquele grupo produz culturalmente, tá? Diferente da ética, que é para todos e é universal. Ética é regra. Moral é conduta da regra. E aí você consegue fazer esse viés, esse link com o que a gente conversou minutos atrás. Enquanto a ética é a regra, regras essas, galera, que podem ser codificadas, né? Então eu vou ter aí código de ética dos advogados, código de ética dos médicos, da medicina. Então eu posso ter um regramento codificado, né? E posso ter um regramento não codificado, mas que não deixam de ser regras que devem ser seguidas. Assim como empresas terão seus códigos de ética internos, que devem ser seguidos por aqueles colaboradores. Agora, quando eu digo
que a moral é conduta da regra, eu quero dizer que a regra existe, e a regra é a ética. Eu, dentro daquela regra, faço a minha conduta. Isso é moral. O que não deve acontecer. Ok? Então, por exemplo, voltando ainda à história do coletivo, né? A gente sabe que no transporte coletivo eu vou ter os assentos prioritários. Aquilo é regra, né? Deve ser seguido. Mas existe um indivíduo ou outro que, mesmo sentando nesses lugares, né, prioritários, ele entende que não deve levantar. Então, a regra já existe, mas dentro dessa regra ele cria uma conduta própria, mesmo que indevida. Ética é teoria, é filosofia, é fundamentação, é história. Moral é prática. Moral é aquilo que se faz no dia a dia, aquilo que se produz diariamente de forma prática, habitual. Ética é reflexão da ação. Falamos isso o tempo todo. Refletir sobre como agir, né? Pensar como agir. Reflexão. Racionalizar essa conduta, pensar sobre essa conduta, refletir sobre essa conduta, fundamentar essa conduta. Moral é ação. Faço, às vezes nem penso, apenas ajo. Ética é bem ou mal. Moral é certo ou errado. Por que certo ou errado, Ed? Porque certo ou errado é o que você define para você, como valores próprios. Ou quem nunca ouviu, fulano ou fulana, você. Ah, por que você usa essa roupa tão curta? Isso não está certo. Isso são valores. Aquele grupo em que fulano está inserido acha que curta, que ela não deve usar, que está errado. Mas quem diz o que é certo ou errado para mim? Quem diz o que é certo ou errado para aquela mulher ou para aquela pessoa? Quem diz? É individual. Não, vou usar a minha roupa curta, é um direito meu, eu uso como eu quiser. O que você pensa sobre o que é certo ou errado é um problema seu. Observe. A gente sempre está fazendo essa relação, né? O que você pensa sobre certo ou errado é problema seu. Ou seja, são valores seus. Você acredita nisso, certo ou errado? Ética não. Ética é bem ou mal porque é o bem ou mal coletivo. Essa conduta sua está errada. Não está errada porque eu considero pelos meus valores, não. Não deve ser feita porque ofende o coletivo. Ética. Ética, bem ou mal. Moral, individual, certo ou errado. Beleza? Os filósofos antigos, gregos e romanos. Vou voltar para minha canetinha. Galera, voltar para a canetinha, olha lá. Os filósofos antigos gregos e romanos estabeleceram três aspectos principais para a ética, beleza? O racionalismo, né? A vida virtuosa é agir em conformidade com a razão, por isso que é racionalismo, que conhece o bem, deseja e guia a nossa vontade até ele. O naturalismo, a vida virtuosa é agir em conformidade com a natureza, o cosmos e com a natureza ethos, que é uma arte de todo natural. A inseparabilidade entre ética e política, ou seja, entre a conduta do indivíduo e os valores da sociedade. Então, tenho aí esses três aspectos importantes. Vamos para a questão? De olho na questão, adoro. Vamos junto. A respeito de moral, ética e valores, julgue o item que se segue. Os valores éticos possuem origem na natureza e são independentes da cultura social. Olha lá. Os valores éticos possuem origem na natureza e são independentes da cultura social. Valores éticos possuem origem na natureza e não depende de cultura social? Questão errada, galera. Por tudo isso que nós conversamos aqui, fica muito claro que esse valor ético tem uma relação social, sim, uma vez que a ética reflete o comportamento da moral para o coletivo, tá? Questão erradíssima. Tranquilo? Tamo junto.